Gravando um novo vídeo número 2, Romanos, capítulo 2. Parei no verso 13. Desde a última vez que eu gravei e fiz leitura bíblica, eu acabei interrompendo e aí ficou 2022 sem eu ler nada. Mas eu vou bater a minha meta. Os vídeos eram de 15 minutos, agora eu vou fazer de meia hora. E até o final do ano, um dia antes do fim do ano, eu vou bater minha meta. Eu vou ler a Bíblia e eu vou alcançar o prazo. Eu tenho um prazo, né? Não sei se você viu nos vídeos antigos, né? Os vídeos anteriores. Olha, então vamos voltar. Eu vou ler Romanos, capítulo 2. Eu vou voltar ao verso 13. Então, veja só, onde nós paramos. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. Ouça comece a ouvir o vídeo no vídeo anterior, não comece por aqui não, tudo bem? Para que você não perca a linha de pensamento, tá bom? Olha só, verso 14. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Verso 15. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles. Interessante, né? Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Legal, né? Porque assim, para os judeus, o apóstolo Paulo ele está fazendo a carta aos romanos, mas ele estava especificamente falando para os judeus cristãos, né? Mas ele estava explicando que os gentios, eles não tinham a lei assim gravada na cabeça deles, mas pelo Velho Testamento, mas eles estavam aprendendo o cristianismo. E Deus orienta aquelas pessoas que, como eu e você, que não somos judeus de sangue, mas somos judeus pelo coração. Porque nós não somos circuncidados na carne, mas somos circuncidados no coração. Então, nós temos nossa mente para nos ajudar a termos consciência do que Deus quer da gente, né? Então, a velha aliança, as leis antigas servem para direcionar os nossos pensamentos, para nos orientar o que é o pecado, né? E quando nós cometemos algum pecado, a gente sabe o que é errado. Então, a nossa mente, ela orienta a gente, nos orientando o que nós devemos ou não fazer. Veja a gravação anterior para que você não perca a linha de raciocínio, tá? Eu vou seguir em frente. Senão eu vou acabar enrolando aqui. Romanos 2, verso 16. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Conforme o declara o meu evangelho. Então, por exemplo, as pessoas, seguindo a linha de raciocínio da gravação anterior, o que está em Romanos 1 e agora seguindo Romanos 2. Então as pessoas às vezes fazem as coisas erradas às escondidas. Então Deus vai revelar tudo o que está escondido. É o que está dizendo. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se está convencido que é guia de cegos, luz para os que estão nas trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem a lei, a expressão do conhecimento e da verdade,
porque tem na lei, né? Porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Verso 21. Então você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Porque se você adora o dinheiro, se você põe o dinheiro na frente de Deus, você está idolatrando o dinheiro, né? E aqui ele está falando assim, o apóstolo Paulo ele tá falando, direcionando a conversa dele para os judeus que estão em Roma. Mas ele pode estar também falando para você que está há muito tempo na igreja também e conhece muito bem a Bíblia. Então você sabe que não deve furtar e furta, você sabe que não deve adulterar e adultera. Você detesta ídolos e rouba-lhes os templos, você adora o dinheiro, né? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Quer dizer, veja, seguindo a linha de pensamento de Romanos 1 e seguindo no capítulo 2, né? Verso 24. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então ele está falando aos judeus que estavam em Roma, mas a gente pode falar também daqueles que estão há muito tempo na igreja, que são os famosos hipócritas, e estão fazendo um monte de coisa errada. As pessoas olham e falam assim, isso é exemplo de crente? Eu não quero ir para a sua igreja, para ficar nessa igreja, para ficar do lado daquele cara. Quer dizer, quem não conhece a Deus fala esse tipo de coisa. Eles arranjam qualquer desculpa, né? Mas, então você tem que tomar cuidado, você que está se dizendo cristão ou conhecedor da lei, conhece o Velho Testamento, mas está fazendo tudo errado, né? Então, o verso 24. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou em incircuncisão. Verso 26. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Então deixa eu explicar aqui. Não tem como fugir dessa, porque agora ele está sendo bem específico para o judeu, né? Então, vamos supor, né? Conheço muitos poucos judeus, mas vamos supor que eu esteja falando para um judeu messiânico. Então você se orgulha de ter a sua circuncisão física e você é conhecedor da lei, você não está seguindo, você é transgressor da lei, não vai adiantar nada isso, né? Então aquele que, como eu, que não tem a circuncisão física, eu sou circuncidado, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. E você que se tiver a circuncisão física não vai adiantar nada, tá bom? Verso 28. Não é judeu quem apenas é exteriormente, aquele com trancinha e tudo. Não é o exteriormente, mas é circuncisão a que é meramente, não é circuncisão que é meramente exterior, física. Então não é aquilo que é visível. Não, judeu judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, Deus louva os homens. Olha só. Um dia eu ouvi uma pessoa falar assim, que fez uma atitude louvável e o cara se orgulhou. E
Se você segue a Cristo, obedece os preceitos de Deus, Deus te louva, Deus fala bem de você. É o que está escrito aqui em Romanos, no final de Romanos 2, 29. Não, judeu é quem é interiormente. Então, olha só. Então, eu sou, por fora, eu sou um, um, um grego, um de origem romana, sei lá. Eu não sou um judeu por fora, mas por dentro eu sou judeu. Porque judeu é quem é interiormente, e circuncisão é o que é operado no coração, é a circuncisão do coração. Pelo Espírito, não pela lei escrita. Então não é pela, né? Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Você já tinha percebido isso? Você já tinha visto esse texto? Eu agora vou entrar em Romanos capítulo 3. Continuando Romanos 3. Legal, né? Deus falando bem da gente. Receber o louvor de Deus. Legal, né? Não é louvor de adoração. O que diz louvor lá é Deus falando bem de você. Ele dizendo assim: tu és meu filho, eu te protejo, eu me relaciono com você, meu filho. Com aqueles que estão fazendo tudo direitinho. Agora, aqueles que são meramente religiosos, pela lei, aqui é só a de aparência, pelos frutos os conhecereis. Né? Vamos lá, Romanos 3. Que vantagem há então em ser judeu? Judeu por fora, né? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas a palavra de Deus. Tá? Então, ser judeu tem a sua vantagem. Né? Verso 3. Que importa se alguns deles foram infiéis? Então, entre os judeus, alguns foram infiéis, alguns são infiéis e alguns são fiéis. A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Não. Se você for judeu e você for infiel, não vai anular a fidelidade de Deus. Verso 4. De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, assim, porque nós homens somos imperfeitos, né? Que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Quer dizer, ele está... Aqui ele está dizendo o seguinte, que nós os homens somos pecaminosos, nós podemos cometer os erros, né? Mas Deus não é injusto em praticar a sua ira, né? Porque há motivo, né? Então, veja só, verso 6, ele já está respondendo, ele fez uma pergunta e ele já está respondendo no verso 6. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Então, Deus não é injusto, né? Verso 7. Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, porque eu sou condenado como pecador? É que sempre alguém vai tentar usar algum tipo de argumento, né? Nada justifica, por exemplo, você pecar, nada vai justificar você ficar cometendo mentiras ou falando inverdades. E se, por exemplo, eu quero fazer um comentário aqui. Às vezes existem teologias que deturpam ou dão interpretações erradas. Então, como eu já ouvi um pastor falar, né? Se eu errar, então que eu seja mentiroso e que Deus seja verdadeiro, né? Mas a questão aqui é a seguinte: se você descobrir que você está, pela leitura bíblica, se você descobrir
ou se eu fizer algum comentário aqui baseado na Bíblia, sendo biblicista, e você perceber que alguma coisa que você acredita está baseada numa teologia que você aprendeu na sua igreja, uma teologia humana, uma interpretação humana, mas de repente a gente está lendo aqui, você percebeu, opa, eu aprendi com os teólogos da minha igreja, da minha antiga igreja, até mudei de igreja, mas eu aprendi com os grandes estudiosos. Mas você vem aqui, começa a ler, descobre que você errou, que você interpretou errado, seja humilde, tá? Então, olha lá. Verso 7. Alguém pode alegar: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Vamos continuar o verso, né? Verso 8. Porque não dizer, como alguns caluniadores afirmam que dizemos... Não. Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos mal para que nos venham bem? A condenação dos tais é merecida. Aqui o apóstolo Paulo ele está condenando alguns tipos de filosofias, né? Alguns tipos de pensamentos. Então, nada justifica nós cometermos o mal, ou dizermos assim, vamos fazer o mal porque Deus nos considera pecadores, né? Ele nos perdoa e Jesus já morreu na cruz, já lavou nosso pecado, a gente pede perdão, vamos continuar cometendo pecado? Não, não é por aí. Então é por aí, é disso que ele está dizendo. A condenação dos tais é merecida, não é para seguir esse tipo de pensamento. Verso 9, Romanos 3, 9. Que diremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto o judeu quanto os gentios estão debaixo do pecado. Então todos estão nivelados pelo pecado. Não é? Como está escrito, verso 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nem um sequer. Verso 11. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Então todo mundo pecou, todo mundo errou, todo mundo está errado. Verso 13. Suas gargantas são um túmulo aberto. As suas línguas enganam, veneno de serpentes. Veneno de serpentes há em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que sabemos tudo o que diz a lei. Então isso é o que a lei diz, né? Que o ser humano está totalmente perdido. Somos pessoas amargas, que o caminho se perdeu em algum momento cometeu algum erro, né? Verso 19. Às vezes a leitura do apóstolo Paulo é um pouco difícil, porque ele faz os comentários, a gente tem que saber do que ele está falando, né? Então ele estava comentando aqui o Velho Testamento. Então ele citou a lei. Verso 19. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela. Então a lei está dizendo quem está debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseado na obediência da lei. Então é assim, ele estava lendo aquele texto, era do Velho Testamento. Então ele estava dizendo que todo mundo está ferrado diante de Deus, pela lei, pelo que a lei declarou, né? Então quem está debaixo da lei já era, né?
Então continuando no verso 20. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, a lei serve para nós entendermos que estou ferrado, já era, estou perdido, né? Verso 21. Mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Né? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, nós somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Né? Então, a questão de estarmos justificados. Pela lei, todos pecaram. Né? E estão destituídos da glória de Deus, estão separados da glória de Deus. Né? Considerando o Velho Testamento. Então, não há desculpa para ninguém. Todo mundo está mal. Só quem estiver ligado a Jesus Cristo. Né? Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, justificado pela graça de Deus em Jesus Cristo, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Então é a redenção, a morte de Jesus na cruz, que nos justificou gratuitamente pela graça, por sua graça, pela graça de Deus. Então nós não somos merecedores e Ele nos deu isso de graça. Verso 25. Deus o ofereceu como sacrifício, Deus ofereceu Jesus Cristo como um sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, olha só, pelo Velho Testamento, Deus considerou a tolerância e deixou impune por tolerância. Mas, no presente, que grande esclarecimento esse, hein? É bem revelador. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Interessante, né? Deus deixou impune os pecados anteriormente cometidos, né? Mas agora não. Agora há um caminho. Então agora não há desculpa, né? Verso 27. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Né? Então não é na questão de obedecer à lei. Obedecer à lei, aos princípios de Deus, vai demonstrar que você crê em Deus, que você é seguidor. Mas você tendo fé em Jesus Cristo, ele é o que limpou tua barra. Entendeu? Você obedecendo aos princípios de Deus, aos preceitos de Deus, mostra que você tem o coração correto diante dele. Né? Mostra que você dá o bom fruto, né? Os bons frutos. Quando diz fruto, diga assim, que é o resultado. O fruto é o reconhecimento daquilo que você fez. Então, quando Jesus diz, pelos frutos os conhecereis, então quem comete a justiça, o que é justo, o que é reto diante de Deus, está demonstrando o bom fruto. Pode, por um acaso, os abrolhos darem bons frutos, ou pode, por exemplo, uma boa árvore dar maus frutos? Não. Pelo fruto você conhece a árvore, né? Mas a questão da justificação é em Jesus Cristo. Tá? Pelas leis antigas não há justificação. Só em Jesus, mas a gente tem que seguir a orientação de Deus. Certo? Não misture as coisas. Certo? Não é você dizer que você obedece a lei e deixar Jesus de lado. Não. Não pode deixar Jesus de lado. Entendeu?
Ele é o princípio da salvação, e aí você segue corretamente a justiça, né? Então, no final do 27 diz: mas no princípio da fé. Verso 18: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então, é justificado pela fé. Deus é Deus apenas dos judeus? Não. Ele também é o Deus dos gentios. Então essa é a palavra que eu estava tentando lembrar. Então eu sou um gentio, eu não sou judeu. Então, gentil, né? Sim, dos gentios também. Então Deus é Deus dos judeus e Deus é Deus dos gentios. Verso 30. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Então, por exemplo, na parte física eu não sou circuncidado, mas eu sou justificado em Jesus Cristo, no coração, sendo eu um gentil, né? Deus me justifica pela fé. Eu tenho fé em Jesus Cristo, então eu sou justificado. Verso 31. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. Legal, né? Então a lei serve apenas para nós confirmarmos que a lei ela existe para nos ajudar a identificar os pecados. Então nós confirmamos, dizemos o que é errado, né? Vivemos pela fé, mas não devemos ignorar o Velho Testamento. Devemos explicar, mostrar, por exemplo, os erros do passado. Pelo Velho Testamento a gente identifica como reconhecer as atitudes de Deus, como Deus demonstrou o seu amor. Vemos como Deus demonstrou a sua ira na correção, porque os judeus cometeram erros graves e Jesus demonstrou a sua ira, deu correções. Deus mandou os judeus para o cativeiro na Babilônia. Então Deus fez o julgamento deles e eles pagaram preço por terem cometido um erro. Então nós devemos começar a aprender de Deus também pelo Velho Testamento. Nós temos que conhecer, né? Não podemos ignorar os salmos, né? Vamos continuar a ler. Temos poucos minutos aqui. Eu vou já terminar, fazendo o seguinte, tenho 2 minutos para dar 30 minutos. Terminei Romanos 3, no vídeo 2. Que bom. Então no terceiro vídeo, vou estar em Romanos 4. Obrigado, meu Deus. Eu peço que o Senhor me ajude a fazer a leitura com os irmãos, que a gente possa aprender com a Tua Palavra. Eu peço que o Senhor esteja nos instruindo, que a gente possa aprender a ler o Novo Testamento, me ajude a interpretar corretamente os textos. Não deixe que eu me perca na leitura ou perca o raciocínio. Eu peço que o Senhor me ajude a ler corretamente, a interpretar bem e fazer com que as pessoas que também ouçam, para que as pessoas possam ter um bom proveito. E isso não é para minha glória, mas o Senhor me instruiu para que eu pudesse fazer isso. Que a Ti seja dada toda a glória e a honra, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço que vocês estejam vendo, que isso possa estar servindo. Eu sempre vou fazer comentários, citando às vezes Jesus, citando às vezes alguns outros textos. Quando eu estava aqui pensando, quando eu chegar em Apocalipse, eu não vou fazer comentário. Eu quero evitar, porque no Apocalipse diz que bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que ouve. Então não fala de interpretação, fala de leitura e fala de audição. Então esse é um comentário que eu vou fazer já preparando. Eu quero
tentar evitar de fazer comentários, porque existem várias linhas de pensamento, né, em relação à leitura do Apocalipse. Mas quando eu for ler Mateus 24, eu vou fazer alguns comentários, tá? Obrigado, Deus abençoe. Então, no próximo, Romanos 4. Tchau.